Bom, primeiramente me apresentando, meu nome é Wagner Cardoso Júnior. Eu sou formado em administração de empresa aqui pela UFO, aqui em Uberlândia. Fiz, depois da minha formação aqui, tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em administração de empresa na PUC, no Rio de Janeiro. E hoje nós trabalhamos na área de representação comercial. Temos também uma empresa de e-commerce e de distribuição aqui em Uberlândia, né? Eu faço parte do Ministério da ADONEP, faço parte do Conselho Internacional dessa associação. Para quem não conhece, a ADONEP é uma associação de homens de negócio que tem por objetivo levar o Evangelho a empresários, a profissionais liberais, autoridades, tanto civis, militares, pessoas que normalmente os métodos convencionais de evangelização não alcançam. Então esse é o propósito da ADONEP, e a gente tem o privilégio de fazer parte desse Conselho Internacional já há algum tempo. Muito bem, eu não vou me demorar muito, porque mesmo até a semana passada, o pastor Ogal já me cobrou, né? Quando ele me anunciou que eu ia falar aqui essa semana, ele falou, mas a semana que vem o Wagner vai cumprir o horário direitinho, né? Então já fui cobrado uma semana antes. Então eu vou procurar ser dentro do tempo que foi me dado, porque senão depois também ele não me convida mais, né? Não me chama de novo. Então eu vou procurar me manter dentro do tempo que foi me passado. Muito bem. Tirei várias formas de nós abordarmos esse tema de riqueza e prosperidade, mas eu optei por abordar esse tema dentro da Palavra de Deus, à luz da Palavra de Deus, né? O que a Bíblia diz sobre esse tema? Obviamente que nós não vamos conseguir esgotar o tema, porque é um tema muito amplo, nosso tempo não é grande para isso, mas dá uma abrangência, pelo menos a gente consegue ter uma reflexão sobre esse tema, né? Nós não vamos, ele é muito abrangente, mas em pouco tempo acho que dá para a gente refletir um pouco sobre isso aí. Então, o que a luz da Palavra de Deus, o que ela diz sobre esse tema? Eu gosto muito, eu tenho vindo aqui nos cultos aqui no domingo, quando o pastor Ogálvaro, ele fala assim, olha, diga aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu acho muito importante nós sabermos isso, porque muitas das vezes nós estamos vivendo aquém do projeto de Deus para a nossa vida, porque nós desconhecemos o que realmente Deus tem para nós como projeto conforme a sua palavra. Não é verdade? Então, eu acho muito importante nós abordarmos esse tema nesse foco bíblico, porque a própria palavra de Deus diz que nós erramos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas vezes, por não conhecer, nós erramos e acabamos vivendo aquém do projeto que Deus deixou escrito e está na sua palavra para a nossa vida. Como empresário, como homem de negócio, né? O que seria um homem de negócio? O homem de negócio é aquele que nega o ócio, né? Então, por isso que é negócio. É aquele que tem alguma atividade e que faz alguma coisa. Qual a vontade de Deus? Qual o projeto de Deus para você, que é um homem de negócio, né? Então, muito bem. Então, vamos abordar a luz da palavra de Deus. Vamos combinar assim. Então, será que a Bíblia diz tudo aquilo que se diz que a Bíblia diz, né? Por exemplo, outro dia eu fui ver uma pessoa dando uma palestra, e ela na palestra dela, ela citando, ela disse assim, olha, como diz na Bíblia, aliás, ela foi além, assim, como Jesus disse, faça da sua parte, que da minha eu te ajudarei, né? E depois que ela terminou, eu fui conversar com ela, e falei assim, ó, a Bíblia não fala isso não. Eu falei assim, mas não fala não? Eu falei, não fala não. Jesus não falou isso? Eu falei, não, na Bíblia não, dessa forma Jesus não falou. Mas como não? Todo mundo fala, todo mundo fala, todo mundo sabe disso, e na Bíblia não está escrito isso não? Eu falei, não, a Bíblia não está escrito. Mas devia estar, porque todo mundo fala. Né? Então assim, devia estar, porque todo mundo fala. O que a Bíblia realmente diz? É o que todo mundo fala, né? Muitos falam assim que a Bíblia fala também que o rico não entra no reino do céu. É assim mesmo? Será que é esse contexto
em que a Bíblia coloca essa passagem, o rico não entra no reino do céu? Ou então, não tem como ser rico, ter posses e servir a Deus? A Bíblia fala isso também? Será que é assim? É dentro desse contexto que a Bíblia fala? Ou o que a Bíblia realmente fala sobre isso? Então, eu queria abordar algumas coisas aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Numa versão da Bíblia diz isso. Então ninguém pode servir a dois senhores, porque você há de aborrecer um e agradar o outro, porque ou desprezar um em função do outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Então, às vezes a pessoa, poxa, então eu não posso ter posses para que eu possa servir a Deus? Porque uma versão da Bíblia diz isso. Numa outra versão fala que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então será que eu não posso ter dinheiro e servir a Deus? Mas eu gosto muito, na versão original dessa passagem, que é Jesus que conta essa passagem. E quando ele conta essa passagem, ele está se referindo a um servo infiel, ou seja, um administrador, a um gerente astuto e caloteiro. Então, no fim que ele conta essa passagem, e ele fala esse versículo: não tem como você servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Mas Jesus buscou, com todo cuidado, uma palavra lá no aramaico, e lá no original, a palavra que foi traduzida aqui por riqueza ou por dinheiro, lá no original, no aramaico, é mamon. E mamon significa muito mais do que riqueza e muito mais do que dinheiro. O que Jesus está condenando aqui é que mamon, ele é muito mais, ele significa muito mais do que simplesmente riqueza ou dinheiro. Mamon é um sistema, ele é um domínio, ele é um reino constituído pela avareza, pela ganância, pela corrupção, onde o dinheiro e o poder são a meta máxima. Então o que Jesus está condenando aqui é você participar de um outro sistema, de um outro reino que não seja o reino de Deus. Ou seja, um reino de Mamon, que é um principado que domina a ganância, a avareza, a corrupção. E o dinheiro e o poder são a sua meta máxima. E é isso que a Bíblia condena. Por isso nós não temos como servir a Deus e a Mamon, porque são dois reinos completamente diferentes. Ou você serve a um rei, ou você serve a outro rei. Hoje nós poderíamos dizer aqui, não tem como você servir a Deus e a Operação Lava Jato. Então hoje nós poderíamos dizer isso. Então é isso que a Bíblia condena, é essa participação nesse tipo de reino comandado pelo poder do dinheiro. Muitas pessoas às vezes se convertem, e eu tenho algumas experiências nessa área. As pessoas se convertem e começam a se sentir incomodado em viver nesse mundo, participando dos negócios, participando dessa corrupção, E às vezes eu já fui procurado lá na minha casa por alguns empresários que se converteram e falaram assim: olha, o negócio meu agora é o seguinte, eu me converti, eu estou me sentindo muito desconfortável nos meus negócios, nas minhas atividades comerciais, e eu estou sentindo que Deus está me chamando para viver do ministério, porque eu estou me sentindo muito desconfortável nos nossos negócios. Eu tenho a oportunidade de dizer para essas pessoas, meu irmão, que o seu chamado, ele não é uma opção determinada pelo fato de você se sentir desconfortável nesse mundo, ou porque você fracassou na sua vida secular. Não, o seu chamado, ele transcende a tudo isso. Um chamado ministerial, ele vai muito além disso. Eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, o que você está sentindo realmente é que agora que você se converteu, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, que é quem te convence da justiça, do pecado e do juízo, ele está dizendo para você que agora você é um cidadão de um outro reino, que você agora é um cidadão de um reino de Deus,
E que você, por ser cidadão do reino de Deus, você não pode se compactuar com essas coisas. E é bom mesmo que você se sinta desconfortável. Porque quando você se sentir confortável, você se amolda a Ele. E por isso que a palavra de Deus, ela diz, lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o que aqui está dizendo é o seguinte, para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você não pode tomar a forma ou se moldar a esse mundo, mas se transformar pela renovação da sua mente, do seu entendimento. Então, é esse sistema, é esse reino que se opõe ao reino de Deus. E por isso, nós somos mesmos desajustados. Nós somos desajustados. Fala para a pessoa, ele se olhava assim, você é um desajustado. Amém? Você é um desajustado porque você não se vai compactuar com esse sistema e com esse reino, né? Mas é nesse mundo, meu amado, é nesse lugar, é nesse reino que Deus nos colocou para que nós façamos a diferença, como homens de negócio e como empresário. É nesse lugar, é nesse reino, é nesse mundo corrupto e corrompido que nós temos que ser diferença. E é justamente o nosso desafio é vencer e prosperar, sem nos contaminar, justamente nesse mundo corrupto e corrompido, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, prosperar. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos lá. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Deus quer que você prospere. Deus quer que nós prosperemos. É vontade de Deus. Apenas ele diz aqui, não cesse de falar do livro dessa lei. Então fará prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Então estou citando esse versículo apenas para dizer para você, é vontade de Deus que você prospere. A palavra de Deus diz também lá no livro de Salmo, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do teu servo seja engrandecido. Muito mais do que querer, ele ama e ele tem prazer na sua prosperidade. E em terceiro lugar, lá em 3 João diz assim, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então aqui ele está dizendo que ele quer que você seja próspero em tudo, acima de tudo, na sua prosperidade, seja na sua saúde, que você seja próspero, que você tenha saúde, que você seja próspero espiritualmente, assim como é próspera a tua alma, você também seja próspero em tudo, e tudo, é tudo, só tem uma palavra que define tudo, tudo, é nos seus negócios, é na sua família, na sua casa, aonde você colocar a mão, tem que haver prosperidade. Essa é a vontade de Deus. Deus ama essa prosperidade. Deus tem isso como projeto e como propósito para a minha vida e para a sua vida. Então, em tudo o que você fizer, Ele quer que haja prosperidade e que você prospere em tudo. E por que Ele quer que você prospere? Muhammad Yunus, economista, Prêmio Nobel da Paz. Esse homem é banqueiro. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006. E ele diz o seguinte, o empreendedorismo e não a filantropia é a solução para a pobreza do planeta. Por isso que Deus quer que você prospere. Por isso que Deus ama a prosperidade. Deus tem prazer na sua e na nossa prosperidade. O empreendedorismo e não a filantropia é a solução para a pobreza do planeta. Esse homem é Prêmio Nobel da Paz.
Por isso, meu amado, nós somos o canal da bênção de Deus para as pessoas. O problema é que muitos de nós, às vezes, queremos ser o recipiente da bênção. E nós não somos o recipiente da bênção. Nós somos o canal da bênção para essas pessoas. Por isso que Deus ama a prosperidade, porque a nossa prosperidade é que vai contribuir para a diminuição da miséria no mundo. É a nossa prosperidade, não a filantropia, é que vai combater a pobreza. Amém? Está ficando claro aquilo que eu estou querendo passar para você? Outro dia eu vi uma entrevista de um homem na televisão, e eu já gostava muito desse homem pela trajetória de vida dele, um homem já com seus 80 e poucos anos, grande empresário. E ele dando uma entrevista, o entrevistador perguntou para ele, falou assim: escuta, o senhor hoje, aos 80 e poucos anos, o senhor é um homem realizado, porque o senhor é um homem rico, o senhor é um empresário, tudo aquilo que a vida poderia dar para uma pessoa conquistar, o senhor já conquistou. Então eu creio que o senhor hoje já é um homem realizado. E ele virou para o apresentador e falou assim: não, eu não sou um homem realizado. Eu falei: mas por que o senhor ainda não é um homem realizado? O que falta ainda para o senhor realizar na vida? Ele falou assim: eu ainda não sou realizado, porque eu ainda não consegui gerar 20 mil empregos. Ele falou: quando eu comecei a minha primeira empresa lá na minha cidade pequena, eu ficava muito preocupado com as pessoas desempregadas e passando necessidade. E foi isso que me motivou a criar a minha primeira empresa. Eu nunca medi a minha empresa pelo valor do faturamento, mas eu sempre medi a minha empresa pelo número de funcionários. Sabe por que Deus ama a sua prosperidade? Porque Ele ama as pessoas. E o empreendedorismo, a sua capacidade de empreender, é que vai gerar riqueza. E a geração de riqueza é que vai combater a miséria, é que vai combater a pobreza. Agora existem condicionais para isso, né? Para que você possa prosperar, existem condicionais. A primeira está aqui, que eu já tinha dito: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Então, a primeira coisa são princípios. Não cesse de falar do livro dessa lei e medita nele dia e noite. Então, a primeira coisa que Deus fala aqui e coloca como condicional para que nós possamos prosperar é ter princípios da palavra de Deus. Amém? Então, eu coloquei só duas coisas. Então, a primeira, princípio. Há uns anos atrás eu conheci um homem, ele tinha 70 anos, muito próspero, mas muito próspero. E esse homem veio dar uma palestra aqui em Uberlândia, e eu estava na época passando por muita dificuldade financeira, e esse homem deu uma palestra falando sobre prosperidade, uma coisa fantástica, como exalava a prosperidade pelos poros. Eu fiquei impressionado de ver aquilo. E ainda de quebra, ele contava que ele tinha ficado cego, e que Deus restituiu a visão dele. E ele falando que a visão nos dois olhos restituída, aquele homem enxergando perfeitamente, o homem que teve cego, os médicos queriam tirar inclusive o globo ocular dele, porque estava murchando, era uma doença degenerativa, e Deus restaurou a visão daquele homem. E aquele homem exalava prosperidade por todos os lados, e eu queria conhecer mais daquele homem, e aí eu passando por certa dificuldade, falei: eu preciso conversar com esse homem. Ele deu uma palestra aqui em Uberlândia, no dia seguinte ele foi para Uberaba, e eu fui atrás para ver a palestra desse homem lá no Uberaba, e fiquei lá em Uberaba. No dia seguinte ele foi para Araxá, e eu fui atrás dele para ouvir a palestra desse homem. Eu preciso conversar com esse homem, preciso saber o que é esse homem, como é que faz para conseguir isso. E aí lá em Araxá, no domingo de manhã, nós acordamos, eu falei: vou lá para o salão do café da manhã, a hora que ele chegar para tomar café, eu vou estar lá sozinho esperando ele, eu quero conversar. E foi assim, quando ele chegou lá no café da manhã, eu estava lá aguardando, sentei na mesa com ele, falei: eu vi o senhor falar lá em Uberlândia, Uberaba, aqui em Araxá, e eu preciso saber do segredo do senhor. Qual que é o segredo de tanta prosperidade? Esse homem falou 3 coisas. Olha, meu filho, ele tinha 70 anos na época, eu vou te falar 3 coisas. A primeira, Deus, Ele é imbatível no dar, Ele tem prazer em te dar. Ninguém tem mais prazer em dar do que Deus. Primeira coisa. Segunda coisa para você guardar para você:
Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Tudo que você der e tudo que você fizer para Deus, você não vai conseguir morrer Deus devendo para você. Então faça o que você puder fazer, faça para Deus. E terceiro, coloque Ele como sócio do seu negócio. Só que quando Ele falou sócio do seu negócio, Ele falou, só que tem uma coisa: Deus não tem negócio com safado, não. Deus é de princípio. Coloca princípio no seu negócio e chama Deus para sócio. Você vai ver a mudança que pode acontecer na sua vida. Então, primeira coisa, princípio. Porque Deus ama a prosperidade. Deus quer te prosperar, mas tem que ter princípio. Segunda coisa, capacitação. Princípio, capacitação. Você tem que ser capaz de administrar o seu próprio negócio. Você tem que buscar informação, capacitação, para que você possa gerir o seu próximo negócio. Aqui esse versículo diz assim: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Quando eu li esse versículo aqui, eu quase sofri um troço. Aqui a Bíblia diz que não havia planta na terra, nenhuma planta havia brotado, porque Deus não havia permitido ainda chuva na terra. E sabe por que Ele não havia permitido chuva na terra? Porque não tinha gente para cuidar. Não havia homem para lavrar a terra. Portanto, amado, Deus só vai permitir crescimento onde há quem cuide. Deus só vai permitir chover na sua horta se você estiver preparado para cuidar dela. Fala para a pessoa do seu lado aí, fala assim, ó, só vai chover na sua horta se você estiver preparado para cuidar dela. Porque Deus não vai desperdiçar nem a semente e nem a chuva. Ele não vai desperdiçar nem a semente nem a chuva. Só vai brotar na sua terra e só vai chover se houver quem possa cuidar. Por isso, prepara, se capacita, porque Deus ama a prosperidade do teu servo. E Deus quer derramar isso na nossa vida. Nós precisamos estar preparados para receber. Eu já vou terminar. Antigamente, o tempo é pouco, mas amém. Antigamente, o acesso à informação era algo muito difícil. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, o meu avô, que era empreendedor, meu avô foi um homem muito empreendedor, ele foi cofundador aqui da companhia telefônica e muitas outras coisas em Uberlândia. Era um homem de empreendimento, um dinamismo muito grande, pioneiro nas coisas que ele fazia. E eu me lembro, eu era pequeno, ele chegava muitas vezes para o meu pai e falava assim, ó, se você estiver à toa aqui em Uberlândia, você vai ficar à toa lá em São Paulo, viu? Por quê? Porque lá a informação chegava primeiro. Vai ficar à toa lá em São Paulo, porque lá você volta com novidade. Vai ficar à toa em São Paulo. Eu me lembro disso direitinho. E eu me lembro quando meu pai chegava das viagens, a sala da nossa casa enchia de gente. Eram os vizinhos, os parentes. Ó, o Wagner chegou. E aí ele ia contar as novidades que tinham acontecido lá em São Paulo. É, porque São Paulo, isso, aconteceu isso, nós estamos vendo um negócio assim. Então era a grande novidade ele chegar de São Paulo, porque a informação não chegava. Nós não tínhamos televisão, não tinha internet, jornal, olha lá. Então quem tinha informação, meu amado, quem tinha o poder, quem tinha o acesso à informação, fazia diferença. O acesso à informação é que fazia você ser mais próspero ou menos próspero, porque você conseguia ter esse privilégio de acesso. Então eu me lembro muito disso, né? Eu, por exemplo, quando eu me formei aqui em Uberlândia, tive que sair para fora para fazer um curso de especialização. Uberlândia não tinha. Hoje não, hoje tem faculdade, toda esquina tem. Você liga a televisão, você tem notícia, hoje tem mais de 100, 200 canais, não sei, aí nas redes de TV. Você está sabendo, você está em tempo real, ligado com o mundo todo. Você liga a internet, você liga aqui o seu telefone celular, você sabe o que está acontecendo agora, nesse exato momento, do outro lado do mundo.
Você sabe quais são as novidades, você sabe quais são os novos processos de administração, você sabe quais são os novos métodos, você sabe como é que está a economia do país, a outra economia de qualquer país, você sabe tudo. Você tem toda a informação. Então, amado, o grande segredo hoje não é você ter o acesso à informação, não. É você saber o que você vai fazer com tanta informação. Hoje, a grande dificuldade é conseguir que essas pessoas, congestionadas por tanta informação, saibam usá-las produtivamente. O professor Marins, da Anthropos Consulting, um dos maiores consultores de empresa do Brasil, o professor Marins dizendo, a grande dificuldade é conseguir que as pessoas congestionadas de tanta informação saibam usá-las produtivamente. Outro dia eu li uma matéria na Folha de São Paulo, uma psicóloga dizendo o seguinte, as nossas faculdades têm que criar um curso agora de intuição. Porque método, sistema, informação tem demais. Mas como que usa isso? E eu quero te dar a grande notícia da manhã aqui. Sabe como que você pode fazer a diferença? Buscando a revelação de Deus. E é isso que vai fazer diferença na vida do empresário daqui para frente. Porque o acesso à informação é padrão. Isso aí todo mundo tem. Agora, o que é que eu faço com essa informação? Só lá do alto. Nós temos a maior arma na mão para fazermos a diferença nesse século. Nós temos a revelação que Deus pode trazer e traz, porque Ele ama, Ele quer, você se capacitou e Ele tem o Espírito Santo de Deus para te trazer essa revelação. E eu digo para você, meu amado, que a informação ela traz o conhecimento, mas a revelação de Deus traz a sabedoria. E é aí que nós vamos fazer a diferença. Amém? Eu estou terminando. É chegado o tempo de nós fazermos essa diferença. Lá no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18, diz assim, um dia você verá a diferença dos que servem e os que não servem a Deus. Está escrito. Eu digo para você, é chegado esse tempo. É chegado o tempo de nós fazermos a diferença e mostrarmos a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Para terminar, eu vou contar uma história para você. Uma história que está na Bíblia também. Uma história de um rei. A história do rei Asa. A Bíblia diz que esse rei reinou lá em Judá durante 41 anos. Asa foi o rei de Judá durante 41 anos. No 39º ano do seu reinado, ele ficou doente. Ele foi acometido de uma doença muito grave. E em 2 anos, o Asa veio a morrer. No 41º ano do seu reinado, ele veio a morrer. Então ele lutou 2 anos com essa enfermidade. E você sabe por que a Bíblia conta? A Bíblia fala que ele morreu? Sabe por quê? Olha o que a Bíblia fala. No 39º ano de seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, confiou só nos médicos. Amado, tem muito empresário, tem muito homem morrendo como empresário, tem muita empresa enferma por falta de buscar em Deus a solução. Muitas vezes nós estamos confiando, assim como Asa confiou, na capacidade das pessoas, nos métodos, nos processos. Estamos deixando de confiar em Deus. Aqui deixa muito claro, ele não recorreu ao Senhor, mas ele confiou nos médicos. Nós estamos confiando às vezes na nossa capacidade, nos nossos consultores, nos nossos métodos, nos nossos processos. Estamos deixando de buscar
a revelação de Deus para a nossa vida e para os nossos negócios. Deus quer ser participante do seu negócio. Deus quer ser sócio do seu negócio. Deus ama a sua prosperidade. Deus ama a prosperidade dos teus servos. Deus quer fazer de nós uma geração próspera, uma geração que faça a diferença, mas Ele quer ser participante desse processo. Consulte a Deus, Ele quer ser consultado, Ele quer ser chamado a participar. Use a arma mais poderosa que nós temos para fazer essa diferença. E eu nessa manhã eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar, que você convide Deus a ser sócio do seu negócio. E ser participante do seu negócio. É você entregar nessa manhã o seu negócio. A direção do seu negócio para Ele. Tem gente que confia, pastor Gal, até no calendário. Né? O ano que vem vai ser melhor. Como se a simples mudança de um calendário de 31 de dezembro para 1º de janeiro fizesse muita diferença na vida dele. E deixa de confiar em Deus. Então eu quero convidar você nessa manhã para fazer essa entrega. Entregar o seu negócio. Convidar Deus para ser sócio do seu negócio. Tá, eu quero deixar para você aqui uma frase que eu vi num livro do Mike Murdock. E ele fala assim: prosperidade é conquistar o suficiente para cumprir todo o projeto de Deus para a sua vida. Não fique aquém do projeto de Deus para a sua vida. Conquiste tudo aquilo que Deus tem para você conquistar. Outro dia, nós tivemos a perda de um grande homem de Deus, Myles Munroe. E o Myles, certa vez, ele dizia o seguinte: a maior tragédia de um homem não é a morte. A maior tragédia de um homem é ele viver fora dos propósitos de Deus. Amém? Deus te abençoe.